Convite à reflexão número 60. A influência da energia mental nos vínculos espirituais. Olá, caros irmãos. É Anderson Vespa que lhes fala. Tenho a honra de mais uma vez estar com vocês através do convite à reflexão. Desejo que todos estejam bem. Esse trabalho que passamos a realizar logo que as nossas atividades foram momentaneamente interrompidas pela pandemia, tornou-se algo muito especial para todos nós. Levar a mensagem doutrinária dentro dos seus tópicos filosófico, científico e religioso, com abordagens rápidas, sintéticas, coesas, dentro do conteúdo adequado ao tema proposto, proporciona uma ótima oportunidade de refletirmos sobre o ser espiritual que somos em essência. E isso faz muita diferença nas nossas vidas. Hoje vamos falar sobre a influência da energia mental nos vínculos espirituais. Esse tema é sempre muito interessante, pois todos nós, espíritos imortais, independente do plano em que nos encontramos, portanto, me refiro não apenas a nós encarnados, interagimos intensamente com a energia que nos rodeia. A emitimos, a captamos, vivemos mergulhados num imenso oceano vibratório, integrados nesse imenso universo, regidos pelas leis do nosso Criador, perfeitas, imutáveis, que sustentam o dinamismo da sua obra em movimento constante, pois assim é a manifestação da sua divina criação. O grande filósofo físico e matemático francês, René Descartes, no século XVII, na sua simples e magistral reflexão disse: penso, logo existo. O pensamento é a manifestação mais primária do espírito, a nossa força energética mais íntima. Ou seja, o que pensamos e, consequentemente, sentimos é projetado de nós e passa a fazer parte da frequência que nos envolve. Estamos sustentados e imantados às correntes mentais que produzimos e naturalmente nos deixamos envolver. Nossa mentora Joana de Ângeles nos diz: a mente é um dínamo gerador de energia que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional que se reveste, produzindo a força irradiante, de acordo com o teor vibratório do espírito que a alimenta. Emmanuel, no mesmo sentido das orientações de Joana, relata: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide de Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, mas nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Portanto, dentro do atual estágio que nos encontramos, entre a animalidade e a angelitude, a produção mental que emitimos está pautada nos nossos conhecimentos, valores e, consequentemente, ações. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos também afetados por essas mesmas formas, produzidas pelos pensamentos alheios. É importante ressaltar, mais uma vez, que a nossa energia mental é o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades e ações. É impossível separar essa produção mental em partes estanques. Ou seja, o pensamento, o sentimento e a vontade fazem parte de uma mesma massa energética. Podemos, no máximo, controlar a nossa ação na dimensão física, pois na dimensão espiritual,
o nosso pensamento associado ao nosso sentimento e à nossa vontade transforma-se imediatamente em forma ideoplástica, também conhecida como forma-pensamento, pois passou a existir como uma frequência por nós emitida. Daí a compreensão da importância de disciplinarmos os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, procurando pautá-los na vivência do amor, através das virtudes e do respeito às leis divinas do nosso Pai. Educar-nos espiritualmente é nos colocar em sintonia com o pensamento cósmico do Criador, que, em síntese, é vivenciar a mensagem mais simples trazida por Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Desafiador para espíritos que habitam um planeta de provas e expiações, porém não impossível, se assim desejarmos. O filósofo Kant diz que é necessário que o homem eduque a vontade, porque a vontade moralizada terá supremacia sobre a razão, e a razão determinará as emoções. Heidegger diz que é preciso que o homem aprenda a amar, porque as emoções nobilitantes farão com que a vontade se eduque e o homem pense melhor. Os dois filósofos alemães dizem a mesma coisa de formas diferentes. Fica claro que existe sempre a associação do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso querer para que as nossas ações se concretizem. Ou seja, quando o amor verdadeiro predomina na nossa consciência, existe uma manifestação natural para direcionarmos as nossas atitudes para o bem, para o bom e para o belo. O pensamento é a base da energia mental que resulta daquilo que sentimos a respeito do mundo, da vida e, consequentemente, de nós mesmos. O ser imortal que somos se manifesta através da sintonia dos pensamentos que emitimos e nos coloca em ligação direta com a vida, nas dimensões que atuamos, nos possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo e os irmãos que nos cercam, encarnados ou não. Quando o pensamento é disciplinado pela vontade bem equilibrada, conduz os sentimentos às frequências mais elevadas possíveis, enriquecendo o ser imortal, consciente, que caminha para a evolução, dentro do princípio natural da vida. Da mesma forma, quando o pensamento está mal direcionado, produz, através das viciações mentais, desarmonias que perturbam o ser imortal invigilante, levando-o a conflitos e dificuldades emocionais graves. Assim, a energia dos nossos pensamentos pode nos conduzir a níveis elevados de consciência que nos proporcionam a harmonia ou ao desespero, à angústia, à perturbação, dependendo dos conteúdos psíquicos de que se revestem. Vale lembrar que os nossos sentimentos têm participação vital na massa energética que emitimos, pois eles expressam as emoções que ocorrem na nossa intimidade. Quando essas emoções são nobilitantes, geram a afetividade sublime, proporcionando a ação no bem, tornando a pessoa equilibrada e conduzindo-a para sua finalidade superior, que é adquirir a maturidade dignificante. Do mesmo modo, quando os nossos sentimentos são de baixo teor, potencializam desarmonias, amarguras, tornando a jornada terrena angustiosa e inquietante. Podemos classificar os sentimentos como elevados, quando se referem a realizações nobres, à justiça, à fraternidade, à abnegação, à compaixão, estimulando o ser imortal à vivência do amor universal ensinado e praticado por Jesus. E por inferiores ou egóicos, quando geram paixões puramente sensuais, além de nos levar a praticar nossas imperfeições, como a ambição desenfreada, o egoísmo, a inveja, o orgulho, o ciúme, a maledicência, a arrogância, a presunção,
entre outros. Os sentimentos têm uma energia muito mais intensa do que os pensamentos, que muitas vezes são automatizados e não damos conta deles. Daí a famosa frase: fiz sem pensar. Na verdade, nada fazemos sem pensar. Os pensamentos simplesmente se tornam automáticos. Eles ocorrem um após o outro, principalmente se são negativos. Devido a isso, quase sempre não temos muita consciência deles. Os pensamentos são decodificados sob forma de palavras verbalizadas, ou acontecem em nossas mentes, em um diálogo interno que temos quase o tempo todo conosco. A maioria deles não é verbalizada, ficando restrita a um processo interno, uma verdadeira falação mental. Daí a dificuldade de nos tornarmos conscientes desse pensar. Já os sentimentos têm uma energia muito mais intensa e dominante que os pensamentos. Por isso os percebemos melhor. Em decorrência dessa intensidade, nós os percebemos em forma de sensações viscerais no próprio corpo físico, a partir de alterações que acontecem no corpo fluídico do espírito, ou seja, no nosso perispírito. Os sentimentos geram as emoções boas ou más que proporcionam a sensação intensa e profunda, que acontece no corpo fluídico e no corpo físico. Quando sentimos ódio, todo o nosso condomínio espiritual está vinculado a essa energia. O ódio é uma emanação mental, portanto, gerada pelo espírito, que a transmite ao perispírito e posteriormente ao físico, que se ressentirá de forma intensa dessa carga muito deletéria. Da mesma forma, quando sentimos amor, todo o nosso condomínio espiritual é envolvido no bem-estar e na harmonia, que o mais sublime sentimento da vida proporciona. Todos já vivemos muitas vezes essas emoções antagônicas. É extremamente prazerosa a sensação doce e suave proporcionada pelo amor, tanto quanto é intensamente desarmônica a sensação pesada e desgastante produzida pelos sentimentos inferiores, como o ódio, o rancor, a mágoa. Não podemos esquecer que o que sentimos gera uma energia mental que nos liga a frequências do mesmo teor. Assim, sentimentos nobres nos conduzem junto a companhias espirituais elevadas, mentores que nos sustentam na vivência do bem, da fraternidade, da solidariedade, criando uma psicosfera salutar e harmoniosa ao nosso redor. No sentido inverso, ocorre exatamente o oposto. Sentimentos inferiores nos vinculam a companheiros espirituais negativos que potencializam o nosso pensamento pernicioso, gerando ao nosso redor um campo vibracional tóxico e destrutivo. Precisamos lembrar que, ao mesmo tempo que emitimos a energia mental, estamos absorvendo a energia mental dos demais encarnados e desencarnados. Afinal, isso é a manifestação natural de uma lei divina, a lei de atração ou de afinidade. Importante destacar que só absorveremos a energia mental de qualquer irmão, seja de qual dimensão da vida ele se encontrar, se estivermos na mesma frequência. Portanto, não podemos receber intuições de irmãos de sentimentos elevados se os nossos sentimentos são deletérios. Nesse caso, o vínculo mental que atraímos só pode ser negativo, potencializando as nossas desarmonias. Da mesma forma que o nosso sentimento nobre e pensamentos superiores criam uma defesa natural, pois essa frequência saudável é muito mais elevada, não sendo afetada pelas baixas frequências do desamor. Essa permuta energética com as dimensões que nos rodeiam é constante e automática. A questão
459 do Livro dos Espíritos nos esclarece a esse respeito, além de ser uma valiosa advertência. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Recebendo a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Se para nós espíritas essa é uma verdade irrefutável, precisamos analisar com quem estamos dividindo a direção da nossa jornada. Quais acompanhantes espirituais estão de mãos dadas conosco? Aqueles que nos aproximam de Deus ou os que nos afastam do Pai? Para termos essa resposta, precisamos cultivar o hábito de refletir sobre o que pensamos, sentimos e agimos. Analisar que tipo de energia mental estamos produzindo. E nesse aspecto, o autoconhecimento se faz imprescindível. A autopercepção dos nossos pensamentos pode ser um exercício trabalhoso para muitos, devido à falta de costume. No entanto, emoções, sentimentos e comportamentos são mais fáceis de serem percebidos. Se estamos irritados, é porque existe um pensamento que está sendo fomentado em nós para gerar a irritação. Não é sempre que detectamos o pensamento, mas a energia desarmônica proporcionada pela irritação é fácil de ser percebida. Isso é um sinal claro que estamos desequilibrados. Essa percepção, que vem da vigilância proporcionada pelo autoconhecimento, nos convida a corrigir a origem perniciosa dessa energia que estamos vinculados. Energia mental negativa potencializa frequências deletérias que, quando não percebidas e tratadas, podem gerar processos obsessivos. Esse é o grande perigo de nos associarmos constantemente às faixas vibracionais negativas. Os processos obsessivos, na grande maioria das vezes, iniciam-se através da nossa invigilância, de forma sutil, e se não os percebermos através dos sinais emitidos pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções, podem se tornar crônicos, o que nos causará grandes dificuldades. Se a invigilância passar a ser nossa companheira, estaremos nos associando constantemente a energias negativas. Esse processo, chamado de descuido sutil, nos conduzirá a uma obsessão sutil. Esse quadro perturbará a nossa mente, afetando os estados emocionais, distorcendo o nosso discernimento do bem e do mal, e acabaremos sendo influenciados pelos espíritos inferiores. O nosso grande desafio na busca de nos mantermos harmônicos é não considerarmos naturais as energias causadas pelos nossos sentimentos inferiores, pois, de fato, as nossas desarmonias íntimas não podem e não devem ser consideradas normais. Não fomos criados pelo amor do Criador para estagnarmos na desarmonia, e sim para a vivência plena da paz, da harmonia e do prazer. Num planeta de provas e expiações, como o que vivemos, as adversidades fazem parte do processo de aquisição de maturidade espiritual. Existirão sempre desafios a serem superados, momentos difíceis a serem vencidos, desarmonias das mais diversas a serem enfrentadas. É claro que todos esses processos nos desequilibram e podemos criar uma energia mental negativa que nos vinculará às frequências inferiores. Porém, esses envolvimentos não podem e não devem ser constantes, pois, se assim acontecer,
potencializar-se-á ao nosso redor uma energia muito deletéria, que intensificará ainda mais a nossa desarmonia íntima. Nesses momentos, necessitamos mudar conscientemente a nossa energia mental. Precisamos buscar os meios de encontrar o amparo dos mentores que nos auxiliam e procuram nos orientar na superação das adversidades, nos ajudando a adquirir o aprendizado da lição difícil que enfrentamos. Busquemos mais uma vez o Livro dos Espíritos. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? O Espírito Verdade responde: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O Espírito Verdade esclarece: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo, entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato tocaia o rato. Como o ato de influenciar é uma liberdade de escolha dos espíritos mal intencionados, cabe-nos o esforço contínuo, paciente, perseverante e disciplinado para, sempre que nos sintamos desarmonizados, redobrar a nossa vigilância e a nossa oração para que possamos nos libertar da sintonia infeliz. Vejamos o importantíssimo esclarecimento trazido pelo Espírito Verdade na questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Pergunta Kardec. Eis a resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões baixas. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa orientação do Espírito Verdade é muito importante, pois fica claro que somente com o trabalho na direção do bem é que vamos nos afastar das tentações do mal. A oração tem uma grande importância nesse processo, pois ela cria a conexão com os benfeitores que nos estimulam na vivência do amor e do bem, proporcionando a manutenção da nossa energia mental equilibrada, que eleva a nossa frequência, consequentemente impedindo o vínculo obsessivo. Vale destacar que a ação no bem não é a mesma coisa que ter boas intenções. Assim como não basta apenas orar sem a prática verdadeira do bem. Jesus foi muito claro quando disse: ama a teu próximo como a ti mesmo. Não existe a prática verdadeira do bem sem a doação de si em benefício do próximo. Somente assim estaremos praticando a caridade, fora da qual não há salvação. A comunhão com o nosso Pai, com Jesus e com os mentores proporcionam a profilaxia da massa energética que emitimos. Isso nos eleva, nos protege de qualquer frequência negativa, de qualquer vínculo obsessivo, pois nos harmoniza e nos traz a consciência da razão e do sentido da vida. Quando estamos ligados à providência divina, através da nossa fé,
Na verdadeira conexão com a fonte da vida, estimulamos a essência da divindade que nos habita, gerando a energia mais poderosa possível no nosso atual estágio evolutivo. Essa convicção faz com que consigamos superar os difíceis caminhos, adquirindo o aprendizado que nos cabe, tornando-nos assim instrumentos da paz de Jesus e do amor infinito de Deus. Quando entramos nesse círculo virtuoso, buscando conscientemente a ligação mental com os mentores que nos auxiliam, potencializamos a nossa essência divina, que é a razão do nosso existir, e somos estimulados à ação nobre em benefício dos irmãos necessitados. Nesse instante, criamos o vínculo energético mais forte e poderoso que existe, a ligação com o pensamento cósmico do nosso Criador. Estimulados, sentindo e vivendo essa energia de amor, o universo se abre para nós e nos convida a crescermos na direção do Pai. Esse é o verdadeiro sentido da vida, e com as bênçãos do nosso Criador, que nos envolvem em todos os momentos, cumpriremos a nossa missão de filhos amados, espíritos imortais, de retornar ao seu coração e sermos, como Jesus, co-criadores na fonte do seu inesgotável amor. Aproveito para desejar um Natal repleto de muito amor. Que a mensagem de fraternidade trazida e vivida pelo nosso Mestre esteja sempre presente no nosso pensar, no nosso sentir e principalmente no nosso agir. Que o ano de 2022 seja de muita harmonia, com muita saúde, paz e repleto de oportunidades de praticarmos o bem. Fiquem na proteção da mais pura energia de Deus. Beijo nos corações.